Amores, bem-vindos a mais uma aula no canal Crochês da Letícia. Eu sou Letícia Evangelista e vou estar ensinando para vocês esse lindo casaco. Então eu já peço, se você já gostou dele, já viu como ele fica em mim, já deixa seu curtir aqui embaixo, tá? E me diz aqui nos comentários o que é que você teve, sua primeira impressão do casaco, tá bom? Eu gosto demais do feedback de vocês, até para ser um parâmetro para eu melhorar para as próximas aulas, tá? A princípio quero logo pedir desculpas pela demora na publicação de aulas, mas estou em final de semestre e ainda fazendo projeto para monografia, projeto de pesquisa, então tá assim, a vida tá uma loucura, não tô conseguindo dar conta, gente, a faculdade tá me exigindo demais. Porém, eu vou começar a publicar a série de videoaulas para a execução desse casaco, tá? Ficou uma aula bem grande porque ele tem muito detalhe e se eu não desse todos os detalhes, as mais iniciantes não conseguiriam fazer. Porém, para quem é experiente, só de ver minhas informações e pegar os dados e gráfico lá no meu blog, vai conseguir fazer tranquilamente, tá? Você vai poder baixar tudo lá no meu blog. O gráfico, ele é de uma revista japonesa, então toda a explicação dele está em japonês, tá? Esse gráfico aqui não tem nada a ver com a peça, aqui era de uma outra peça, né, que devia ter também na revista. O gráfico mesmo vai ser isso aqui, tá? Que tem aqui as medidas. E tem aqui o gráfico dos pontos. Aqui não dá pra você entender nada, né? A não ser que você fale japonês e consiga ler, mas tem todo o gráfico, olha, com as reduções pro ombro, tem tudo direitinho, gente. Então dá pra você seguir, tá? E tem aqui as reduções para o braço. Aqui no braço, gente, pra quem vai fazer exatamente o mesmo tamanho da peça original, ou vai usar um fio parecido, que eu creio que é um fio tipo Clea ou Camila Mil, ou Camila fina, porque os tamanhos que ele indica aqui ficou muito grande para fazer com a Anne brilho. Por exemplo, a manga aqui ficaria muito larga, ficaria tipo um extra G, tá? Então eu tive que diminuir, esse tanto aqui para poder caber e ficar uma manga que desse para mim. Então essa quantidade aqui, ó, ela foi suficiente, tá? Que tem aqui no gráfico. Porém, na peça original, contando aqui, tá, pela imagem, eu vi que dá mais do que tá aqui. Então tem mais repetição. Aí você vai ter que usar a imaginação para criar esse resto de repetição, caso você precise fazer muito maior, tá? Ou queira fazer ele com fio fino, como eu acredito que ele foi feito originalmente. Eu fiz uma manga primeiro e eu vou ensinar apenas uma outra, só que as duas são feitas da mesma forma, não tem nenhuma diferença, então você não vai ter perda de conhecimento nisso. Eu precisava testar, já que eu nunca fiz manga toda aberta dessa forma, tá? Eu já fiz manga que é costurada depois, mas ela já subia direto, toda fechada, e depois só essa parte aqui que era aberta. Essa não. Começa todo aberto, tá? Fazendo aqui os aumentos, então eu tive que cravar carreira a carreira os aumentos, porque não tinha uma sequência lógica aqui pra ele. Então, quem não consegue ler gráfico não conseguiria seguir e aí não conseguiria terminar a peça. Por isso fica uma aula tão grande que será dividida em vários pedaços, tá? Mas nessa primeira aula você vai fazer toda a base do casaco. Aí a aula seguinte vai vir manga e depois acabamentos, tá? Talvez a manga fique ainda em 2 aulas porque ficou muito grande mesmo, tá? Eu fiz mudanças quanto ao tamanho, tá? Ele ficou mais longo. Eu fiz esse acabamento lateral que eu achei que ia ficar mais chique, tá? Mais bonito. E eu fiz com a manga com punho aberto e com um botão, que não tem também na peça. Então, eu fiz essas adições aqui ao modelo, que já era muito bonito, mas que você pode seguir exatamente o mesmo modelo. Não é obrigado a usar o meu.
Agora eu vou te passar as minhas medidas, tá? Aqui, tudo isso aqui você vai poder baixar, tá? Foram usados 3 novelos de anibrilho, sendo que um sobrou bastante. Tá aqui, ó, mais de quase um novelo completo sobrou. Ele foi basicamente só para acabamento. 3 botões que eu utilizei, tá? Que você pode usar com ela com punho virado, como eu virei aqui esse, ou com um punho desse jeito, que ele fica bem compridinho aqui assim, tá? Pode colocar mais botões se desejar, então você vai só fazer casas aqui nessa parte lateral, tá? Bem simples de fazer. Tesoura, agulha de costura. As medidas, ele ficou com 47 centímetros aqui até a barra, tá? Com 50 centímetros no total. Aqui a manga tem 64 centímetros, tá? E aqui, ó, essa parte da frente aqui, ela tem 20 centímetros cada lado, tá? Então, ela ficou com uma largura total de 86 centímetros. Você viu como ela fica? Ela não fecha na frente, tá? Ela fica bem folgadinha. Então, tamanho para iniciar de correntinhas. Para esse tamanho que eu trabalhei, que serve muito bem para tamanho P e também serve para tamanho M, tá? Que eu visto M, tá? E então 210 correntinhas. Porém, se você quer um tamanho M, mas que ele feche mais na frente, fique um pouco mais fechadinho, não fique tão aberto, então você vai fazer com 18 e 18 correntinhas. Só 18 correntinhas a mais para ele ficar mais fechadinho na frente. Para quem vai estar trabalhando tamanho G, 236 correntinhas, tá? E aí, quem vai fazer GG, pode colocar isso e aumentando de 18 em 18. Para você garantir que vai ter a mesma quantidade de pontos necessário para você iniciar aqui, porque ela inicia por esse motivo de flow, tá? E aí, independente do tamanho que você estiver trabalhando, vai ser a mesma coisa a execução, tá? Então, é isso que você precisa para iniciar. A manga aqui, para o início, são 54 correntinhas para tamanho P, 66 correntinhas para tamanho M e 78 correntinhas para tamanho G, tá bom? Que aí já é o tamanho total aqui do gráfico, tá? Então, vai ser isso aqui que nós vamos trabalhar. Eu espero que vocês gostem, que a aula esteja de fácil entendimento. Se algo não ficou tão claro, por favor, me diga nos comentários para eu estar acrescentando informações lá no blog ou até nos próprios comentários aqui mesmo do vídeo, tá? Colocando um comentário fixo que ajude as iniciantes. Se você tem alguma sugestão de como melhorar as aulas, pode deixar também, e vai ser ótimo para mim. E se você é nova por aqui, eu te convido a ficar comigo. Será um prazer ter você aqui comigo, tá? Então inscreva-se no canal e ative o sininho, porque se você não ativar o sininho, o YouTube não te avisa de vídeo novo. E aí não adianta nada se inscrever se você não vai ter as informações de vídeos novos, né? Então é isso. Boa aula! Estou aqui com 210 correntinhas prontas. Agora eu vou segurar aqui na última feita. Vou subir 3 correntinhas e vou fazer mais uma de separação. Dou uma laçada na agulha, conto a partir daqui eu segurei. 1, 2, no terceira correntinha eu faço ponto alto. A partir daqui eu trabalho assim, faço uma correntinha, pulo uma de base, faço ponto alto na seguinte. Novamente, faço uma correntinha, pulo uma correntinha de base, faço ponto alto na correntinha seguinte. E eu trabalho assim até o final aqui dessa carreira. E aí, quando eu tiver com ela toda cheinha dessa gradezinha aqui, eu volto com vocês para darmos continuidade. Então, eu terminei de fazer as grades de uma correntinha de separação, bem simples. Agora, você vai virar o seu trabalho para começarmos o nosso ponto fantasia mesmo, tá? Então, aqui eu faço uma correntinha, faço um ponto baixo sobre esse ponto alto, tá? Dessa forma. E aqui eu vou subir 3 correntinhas. Vou dar 2 laçadas na agulha e aí eu vou fazer aqui o ponto duplo, mas eu não vou encerrar ele, tá? Ele fica na agulha. Dou novamente 2 laçadas na agulha e eu volto aqui, onde eu faço novamente 1, 2. Agora que eu tô com esses 3 pontos, eu vou fechar todo mundo junto, tá? E aí, faço uma correntinha para fechar mesmo ponto. Faço aqui 2 laçadas
E aí eu vou pular 1, 2, 3 grades. Sobre o ponto alto da terceira grade, opa, soltei a agulha. Então, sobre o ponto alto aqui da terceira grade, eu vou fazer novamente o ponto duplo. Então, eu tiro 1, tiro 2, novamente 2 laçadas. E aí, eu tiro 1, tiro 2. E agora, eu vou fechar, tá? E aqui, sempre o segundo é um pouco diferente. Aí, agora, o que que eu faço? Faço 3 correntinhas. 1, 2, 3. E faço um ponto baixo aqui no pezinho dos outros 2 pontos que você fez, tá? Então, ele vai ficar dessa forma aqui. Depois disso, eu faço 7 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Pulo 3 grades, é sempre 3, tá? 1, 2, 3. Sobre o ponto alto da terceira, eu faço um ponto baixo, subo 1, 2, 3 correntinhas, faço 1, 2 laçadas na agulha e começo tudo de novo. E aí, eu faço aqui o ponto duplo e deixo ele sem encerrar. Pego umas 2 laçadas, faço outro ponto duplo. Fecho tudo junto, fazendo a correntinha para finalizar. Dou 2 laçadas na agulha, pulo aqui, ó, 1, 2, 3, sobre o ponto alto do terceiro. Aí, vem ponto duplo, fica na agulha, não encerra. Novamente, o ponto duplo é sempre de 2 laçadas, tá? Quando eu tô com 2 pontos, aí eu fecho e faço 1, 2, 3. Desço aqui e faço um ponto baixo. E vou fazer novamente 7 correntinhas, tá? Esse intervalo aqui que você tá vendo é a sua repetição. Você vai fazer isso até o final. Quando chegar lá no final, eu te encontro para subirmos a nossa próxima carreira. Então, terminei aqui, ele termina exatamente como começou, tá? Então, ele vai ficar dessa forma. Agora, nós vamos completar a florzinha. Então, eu vou virar aqui o meu trabalho. Vou subir 5 correntinhas, 1, 2, 3, 4, 5. Vou dar 2 laçadas na agulha. E aqui, ó, onde você encerrou o ponto, eu vou introduzir a agulha e vou fazer o ponto duplo e deixo aqui. Novamente, dou 2 laçadas, introduzo no mesmo espaço e faço o segundo ponto. Fecho, faço 1, 2, 3. E aqui eu vou fazer um ponto baixo no meio, naquela correntinha que fez aqui de encerramento, tá? Agora eu faço 1, 2, 3. Dou 2 laçadas e sobre aqui, ó, esse outro ponto eu vou fazer a mesma coisa, tá? 1. Opa. 2. Agora, eu fecho meu ponto. 1, 2, 3. Eu vou vir aqui embaixo fazer um ponto baixo. 1, 2, 3. 1, 2 correntinhas e eu venho aqui em cima e começo tudo de novo. Pra quem tem atenção do... Opa, não é pra fechar. Perdão, gente, é porque eu vou fazendo e conversando e aí você vai esquecendo o que tá fazendo, tá? Mas é o mesmo ponto, é só repetição a partir daqui, tá? E aqui no meio vai ficando assim. Quem tem a tensão do ponto muito apertada, pode colocando 4 correntinhas aqui de um lado e do outro, para que ele não fique tão repuxando pra você, tá? Então, o ponto vai ter essa aparência aqui, tá vendo? Então, você faz em cima aqui do fechamento do ponto. Aqui no meio, você vai fazer o ponto baixo das 3 correntinhas, sobe aqui as 3 correntinhas e faz os 2 pontos sobre o ponto seguinte. 3 correntinhas ou 4, dependendo da tensão do seu ponto, ponto baixo. 3 correntinhas ou 4, tá? E aí, começa tudo de novo. É só isso para essa carreira. É extremamente simples até aqui, né? Não tem grilo. Então, eu vou aqui adiantar, tudo bem? E aí, eu te encontro lá no final
para nós estarmos subindo a nossa próxima carreira. Tá ok? Vamos lá, então? Como está? Veja que bonito que esse ponto, tá vendo? É lindo e é fácil, né? Posso que quem viu já esse gráfico achou que era difícil, não é não. Agora, como é que você vai fazer? Aqui eu vou fazer, tá? A correntinha para encerrar, para ele ficar bem legal. E aí, eu vou dar 3 laçadas na agulha. Vou vir aqui no ponto baixo inicial que nós fizemos, introduzir a minha agulha. E aí, eu vou tirando de uma a uma as laçadas que nós demos. Nós tiramos 3 vezes, porque são 3 laçadas, tá? E aí, você encerra aqui. Pronto. Agora, eu viro meu trabalho, vou subir uma correntinha, fazer um ponto baixo aqui no lugar, e vou trabalhar 5 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5. Vou aqui, sobre esse outro ponto, fazer um ponto baixo. E faço 1, 2, 3, 4, 5. Venho aqui, tá vendo? Aqui no inicial desse próximo ponto e faço um ponto baixo, tá? Que nós vamos fazer aqui uma base para tá iniciando a próxima sequência. Então, vai ser assim, só isso agora, tá? 5 correntinhas e ponto baixo. 1, 2, 3, 4, 5. Venho aqui para o outro ponto e faço ponto baixo. Então, eu vou adiantar. Encontro você lá no final para a próxima carreira. Como está o trabalho? Veja só que lindo. Agora, eu vou virar e eu vou fazer novamente essa primeira carreirinha aqui. Que aqui nós estamos fechando o motivo, tá? Do nosso ponto fantasia. Então, subo 3 correntinhas, 1, 2, 3, mais uma que é de separação, tá? Dou uma laçada na agulha. E aí, você pode trabalhar diretamente sobre a corrente. Eu pulo uma correntinha e trabalho na correntinha seguinte. Opa. Faço uma correntinha, dou uma laçada na agulha, pulo uma correntinha de base, faço ponto alto na correntinha seguinte. Faço uma correntinha de espaço e aí eu faço ponto baixo, ponto alto sobre o ponto baixo. Uma correntinha de espaço, aí novamente eu pulo uma correntinha aqui e na seguinte eu faço ponto alto, tá? Então, eu estou aqui repetindo a primeira carreira, fazendo a base para a próxima, porque nós teremos a repetição disso aqui, salvo engano, se minha memória não estiver falhando 3 vezes, tá? E aí, eu vou terminar essa carreira, e só para que você não tenha dúvida, eu vou estar iniciando a próxima. Só iniciando, porque as outras são todas iguais. Então, você tem condição de fazer sozinha, tá? Só para que não haja dúvida mesmo. Então, nos vemos lá no final. E mais uma carreira. Veja agora o motivo completo, tá? Nós vamos repetir de forma que esse desenho dessa flor apareça 3 vezes e encerre numa carreira de grade, tá? Então, terminada a carreira de grade, que aqui é o início do próximo ponto fantasia, eu faço uma correntinha, faço um ponto baixo no mesmo lugar, subo 3 correntinhas e vou fazer o meu ponto duplo aqui, sem encerrar. E o segundo. Agora sim, eu encerro o ponto, faço 2 laçadas, pulo 1, 2, 3. Aqui no ponto alto do terceiro, eu vou trabalhar de novo o ponto. Faço 2 pontos duplos. Fecho ele e faço 1, 2, 3 e desço aqui. Feito isso, faço 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. E aí, venho 1, 2, 3. No ponto alto do terceiro, eu faço o meu ponto baixo. E aqui, eu já começo o próximo ponto, subindo as 3 correntinhas e fazendo os pontos duplos, tá?
Então, veja que é apenas repetição do tudo que eu já ensinei. Nem diferencia a forma que vai iniciar, é bem tranquilo. Então, faça aqui essa sequência de forma que ele apareça 3 vezes, encerre no ponto grade, e eu volto com vocês para estarmos fazendo o nosso segundo ponto fantasia dessa peça. Vamos lá? Terminei de fazer, vai ficar desse jeito aqui, ok? E ficou com 12 centímetros. O que eu percebi do meu trabalho para o da revista, tá? Na revista parece que esse ponto parece menor. E pelo gráfico ele indica que são 8 centímetros. O meu ficou com alguns centímetros a mais do que na revista. Ou no gráfico, tá? Então, eles não seguiram o que estava realmente no gráfico. O gráfico aqui, o ponto é duplo. Então, eu segui o gráfico, ponto duplo. Mas lá o ponto parece menor. Então, ele pode ter sido feito com ponto simples, tá? Mas eu vou deixar porque eu gostei. É menos trabalho para depois, tá? Aqui ainda tenho que trabalhar mais 15 centímetros até a altura da cava. Porque a minha peça, ela vai ter mais ou menos cerca de 45 centímetros no total. Então, agora, como é que nós vamos trabalhar? Nós precisamos fazer uma carreira de arcos para o nosso segundo ponto fantasia. Vou fazer aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6 correntinhas. Vou fazer direto, tá? Tem problema não. Aí, depois, quando você for voltar a carreira, é só você trabalhar aqui em cima o ponto, tá? Ou você pode fazer o ponto baixo se desejar. Então, aqui eu vou pular 1, 2 de base, aqui... Nesse intervalo do terceiro, eu vou fazer um ponto baixo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Preste atenção que não são todos iguais. Então, aqui eu faço, pulo 1, 2. Sobre o ponto baixo aqui do segundo, eu vou fazer um ponto alto. A partir daqui, vai ser assim. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aí, eu vou pular 1, 2, no intervalo do terceiro, eu faço ponto baixo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, no intervalo do terceiro, eu faço ponto baixo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, sobre o ponto alto do segundo, eu faço ponto baixo. Então, veja só, a partir de agora, você vai fazer 2 no intervalo do terceiro quadro e 1 sobre o ponto alto do segundo quadro. Então, vamos fazer agora o próximo para você entender bem certinho, tá? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aí, eu pulo aqui 1, 2, no intervalo do terceiro, eu faço ponto baixo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, no intervalo do terceiro, faço ponto baixo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Já que eu fiz 2 no intervalo do terceiro, 1 eu faço no segundo, ponto alto do segundo quadro. E eu vou trabalhar assim até o final. Aí, lá no final, eu faço o ajuste que for preciso para que não fique um grande demais, tá? Então, eu vou adiantar e volto quando precisar fazer isso. Você vai seguir aqui essa lógica, tá? 2 no espaço do terceiro e 1 sobre o ponto alto do segundo quadro. 2 no intervalo do terceiro e 1 sobre o ponto alto do terceiro quadro, porque é assim que indica lá na receita, tá? Então, eu volto com vocês lá no final. Apenas 2 últimos, tá? E aí, aqui, eu vou fazer 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aqui, como foi de pular, eu creio que vai dar também. 1, 2. Aí, eu faço aqui no terceiro. E o último, eu faço aqui sobre o ponto. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Se você está trabalhando um tamanho diferente do meu, veja aí se vai precisar de algum ajuste para que ele termine bem, tá? Agora, eu vou virar o meu trabalho. Essa próxima carreira do nosso ponto fantasia número 2 é muito simples, tá? Você vai subir 3 correntinhas, mais 2 que será de espaço, e eu venho aqui sobre o arco fazer um ponto baixo. Faço 2 correntinhas, dou uma laçada na agulha e sobre o ponto baixo aqui da carreira anterior, eu vou fazer um ponto alto.
faço 2 correntinhas, venho sobre o arco e faço ponto baixo. Faço 2 correntinhas, dou um laçado na agulha sobre o ponto baixo da carreira anterior, eu faço ponto alto. 1, 2 correntinhas e ponto baixo. Você já entendeu, né? 2 correntinhas e ponto alto. Estamos fazendo a base do nosso ponto. 2, ponto baixo. Então, ele vai ficando assim, ok? Termine aí e te encontro lá no final. Como está? Agora, como nós vamos trabalhar? Você vai fazer 3 correntinhas, que é a altura do ponto alto, tá? E vai fazer mais 3, que é a de separação que nós vamos estar trabalhando. Aí, eu venho aqui sobre esse ponto baixo e faço outro ponto baixo, tá? Então, aqui nesse canto ele vai ficar assim. Faço umas 3 correntinhas, dou uma laçada na agulha, e aqui sobre esse ponto alto eu vou fazer um ponto puff com 4 laçadas, tá? Eu pego 1, 2, 3 e 4. Aqui eu fecho tudo junto dessa forma, tá bom? Ele vai ficar desse jeito aqui. Faço mais 1, 2, 3 correntinhas, venho aqui no ponto baixo e eu faço outro ponto baixo. Faço novamente 1, 2, 3 correntinhas, dou uma laçada na agulha sobre o ponto alto. 1, 2, 3 e 4. Fecho tudo junto dessa forma aqui. Faço 1, 2, 3 correntinhas, faço ponto baixo sobre ponto baixo, tá? Então, você já entendeu como funciona, né? Se pra você começar a embabadar, você pode diminuir de 3 para 2 correntinhas, tá? Você adequa a tensão do seu ponto. Mas é essa aparência que ele vai ficar aqui. Sempre 3 correntinhas, ponto puff, 3 correntinhas, ponto baixo, 3 correntinhas, ponto puff. Sempre que tiver ponto alto, você trabalha o ponto puff. Ou se você não quiser trabalhar com ponto puff, preferir o ponto pipoca, também pode, que vai dar um efeito bem parecido, tá? Então, eu vou terminar essa carreira e volto com vocês lá no final. Terminei aqui, gente, como ele ficou. Tá vendo? Olha que bonito. Agora, eu vou virar o meu trabalho. E vou aqui tá fazendo, gente... Oh, perdão. Eu esqueci o último ponto, tá? Eu não terminei o último ponto que eu vou fazer com vocês. Então, eu terminei aqui esse último. Aí, eu vou terminar do mesmo jeito que eu comecei. Faço 3 correntinhas, dou uma laçada na agulha. E aí, eu vou fazer um ponto baixo aqui na correntinha, tá? Aqui na terceira. Pronto. Então, agora eu posso virar o meu trabalho. Eu posso aqui fazer uma correntinha, fazer um ponto baixo, ou trabalhar direto 5 correntinhas, porque nós vamos fazer uma base agora, tá? Que é pra começar a próxima sequência. Então, eu vou fazer 5 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5. Venho aqui sobre o ponto puff que a gente fez e faço um ponto baixo. 1, 2, 3, 4, 5. Venho sobre o ponto puff e faço um ponto baixo. 1, 2, 3, 4, 5. Venho sobre o ponto puff e faço um ponto baixo. É só isso que você vai fazer, tá? 5 correntinhas, ponto baixo, 5 correntinhas, ponto baixo, até lá o final, onde eu te encontro para nossa próxima carreira. Só. Aqui temos o ponto completo, tá? E nós vamos começar novamente. E aí, nós voltamos para essa primeira carreira feita de arcos de 6 correntinhas. E agora vai ficar mais simples. Você não vai precisar estar contando e prestando atenção como foi feito aqui embaixo, tá? Porque esses arcos de 6 sempre serão feitos aqui, ó, sobre os pontos baixos. Então, você já tem a delimitação bem simples. Aqui, como eu disse, você pode fazer o ponto baixo ou pode fazer direto. Tanto faz, tá? Não vai interferir no seu trabalho. Então, pra você ver, eu fiz aqui o ponto baixo. Se não quiser fazer, não faz como a gente fez aqui embaixo, tá?
E aí, 1, 2, 3, 4, 5, 6. E sempre sobre o ponto baixo, eu faço outro ponto baixo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E sobre o ponto baixo, eu faço outro ponto baixo, tá? Estamos recomeçando. Então, só para você não ter dúvida, eu vou terminar essa carreira e volto para fazer a próxima, que vai ser essa segunda aqui que nós fizemos, tá? Que é para você entender bem a sequência do nosso ponto fantasia, ok? Vamos lá? Terminei a carreira, tá? Como eu disse, apenas aqui sobre os pontos puffs você faz o ponto baixo, tá? Ou melhor, né? Sobre o ponto baixo da carreira anterior que a gente trabalhou sobre o ponto puff, de qualquer sorte. Então, agora, nós vamos vir para essa carreira aqui. Eu vou subir 3 correntinhas, que é a altura do ponto alto. Vou fazer mais 3 correntinhas, mais 2 correntinhas, perdão, porque agora é sempre 2, 2, 2, tá? Então, aqui eu vou fazer um ponto baixo. Faço 2 correntinhas e sobre o ponto baixo eu faço um ponto alto. Faço 2 correntinhas e sobre o arco eu faço ponto baixo. Então, é sempre 2. 2 correntinhas e ponto alto. 2 correntinhas e ponto baixo. Você já entendeu, né? Voltamos para essa carreira aqui. Então, depois dessa carreira, você vai vir trabalhar essa. Depois você trabalha essa, depois volta de novo para essa e assim sucessivamente, tá? Esse aqui é o seu intervalo de trabalho, que você vai fazer repetindo até que tenha no total cerca de 15 centímetros, tá? Nós já temos aqui 12, vamos fazer mais 15, ficar com 27. O restante é a cava que será trabalhada e ombro, tá bom? Então, eu vou terminar, vou fazer isso aqui, gente. Eu vou voltar com vocês quando eu estiver com 15 centímetros para fazermos divisão frente, costas e cava do braço, tá? Não preciso continuar mostrando, porque você já entendeu. E apesar de ser um ponto bonito, ele é extremamente simples, tá bom? Se você estiver esquecendo como fazer, volte esse pedacinho do vídeo e assista novamente, porque vai ser sempre a mesma coisa. Início e final, sempre tudo igual, tá bom? Então, te vejo quando eu estiver aqui já para fazer a divisão. Vamos lá? Eu já estou aqui com o tamanho que eu preciso pronto, tá? Para a altura que eu quero desse casaco. Aqui ele deu 1, 2, 3, 4, 5, 6, tá? Tô contando pelo meio do ponto puff, tá? Então, o ponto puff aparece 6 vezes aqui em fila, tá? E eu parei aqui na metade do sétimo, apenas com a base, faltando fazer o ponto puff aqui em cima. Precisa que seja assim, não importa o tamanho que você esteja fazendo, você vai interromper nessa fase aqui, tá? Em que você faz aqui ponto baixo, 2 correntinhas, ponto alto, 2 correntinhas, ponto baixo, tá bom? Então, agora nós vamos estar trabalhando apenas uma parte lateral, depois a outra e depois a frente. Eu coloquei ela aqui dobrada ao meio, os dois lados exatamente iguais. Temos mais ou menos aqui 20 centímetros e 20 centímetros. E agora, o que é que eu fiz? Eu demarquei até onde eu vou trabalhar para começar a cava do braço, tá? Então, eu não cortei a linha ainda tá aqui com a agulha. Eu vou voltar agora trabalhando, que agora é a carreira que vai ter o ponto puff, tá? E eu vou trabalhar até metade aqui. E aqui, ó, gente, você conta pelos pontos puffs para ter certeza que um lado tem a mesma quantidade do outro, tá? Aqui no meu tem 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Sobre o nono, eu vou começar a diminuição. Vamos deixar exatamente um inteiro aqui sem trabalhar no contorno, quando formos trabalhar as costas. E vamos trabalhar até a metade do seguinte, tá? Então, mas vamos por partes para você não se confundir. Agora é aqui. Então, agora aqui eu vou subir a carreira de ponto puff. Vou trabalhar aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Quando eu terminar o oitavo, que for para trabalhar aqui, tá? Eu volto com vocês assim que eu terminar o oitavo, tá bom? Vamos lá, então? Terminei de fazer a quantidade que eu precisava, você vai fazer o seu tamanho, que tamanho que você estiver trabalhando aí, tá? Você vai dividir para ficar com os dois lados com a mesma quantidade, e aí você vai trabalhar fazendo apenas metade no último da lateral, tá? O que ficar no contorno não será trabalhado. Então,
Eu vou aqui agora fazer 3 correntinhas, porque eu já tenho 8 ia falando pipocas, 8 pontos puffs, tá? E o nono é o que completa os 20 centímetros. Então, eu vou vir aqui e faço um ponto baixo. Vou dar aqui uma laçada na agulha e sobre esse ponto aqui, eu faço aqui como se fosse um ponto alto, tá? Ele vai ficar assim mais inclinadinho. Veja só, fiz o ponto baixo, correntinha e fiz o ponto alto aqui. Viro o meu trabalho. E aqui eu vou fazer 5 correntinhas. Vou direto. 1, 2, 3, 4, 5. E vou fazer aqui um ponto baixo sobre o ponto puff. 1, 2, 3, 4, 5. E eu venho para cá. Aqui na parte que vai ficar para frente, nós continuamos com ele reto. As modificações serão apenas desse lado, que é a parte da cava, tá? Então, vou adiantar essa carreira, vou subir a próxima, e aí, quando eu chegar aqui pro final, tá? Faltando 2, eu volto, quando estiver faltando 2 pontos para trabalhar, para fazermos aqui a redução, ok? Cheguei aqui, tá? Fiz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 arcos, ainda preciso fazer mais um arco e a redução aqui, tá? Então, aqui eu vou fazer os 6 correntinhas. 2, 3, 4, 5, 6. E vou fazer o ponto baixo aqui, tá? E aqui eu dou uma laçada na agulha e venho aqui, ó, na correntinha, tá? Praticamente na segunda feita aqui. E aí, eu vou fazer aqui um ponto alto desse jeito aqui. Viro o meu trabalho. Agora, aqui, eu vou fazer um ponto baixo, faço uma correntinha e o ponto baixo. E vou fazer 2 correntinhas e vou vir trabalhar aqui em cima. 2 correntinhas e vou fazer o ponto alto. 2 correntinhas e vou fazer o ponto baixo. Então, você já entendeu do que se trata, né? Veja aqui a redução como está ficando bonita. E eu vou terminar essa carreira, começar a próxima, que é de ponto puff, tá? E aí, quando eu tiver aqui, perto aqui do final, onde nós precisamos reduzir, eu volto com vocês, porque o ponto você já conhece. Então, você vai subir a próxima carreira, quando chegar aqui para redução, que é onde você precisa aprender, eu vou voltar com vocês. Como está aqui, agora eu trabalhei aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, tá? E nós vamos reduzir esse daqui, o 8º. Então, eu vou aqui fazer as 3 correntinhas, faço o ponto baixo aqui. Agora, aqui eu faço apenas 2 correntinhas e faço o ponto alto aqui sobre o ponto baixo. Opa, esqueci a laçada. Dessa forma, tá? Agora, aqui, eu vou virar o meu trabalho, vou fazer um ponto baixo aqui sobre esse ponto alto. E vou fazer apenas 2 correntinhas. E vou vir aqui sobre o ponto puff e fazer um ponto baixo, tá? Que é pra ele dar uma apertadinha e dar uma puxadinha pro lado. Você não vai fazer 5 correntinhas pra esse primeiro. A partir daqui, você trabalha com 5. 1, 2, 3, 4, 5. E faço ponto baixo aqui sobre o ponto puff. E eu trabalho aqui essa base de 5 correntinhas até o final. E subo a próxima carreira, que é de arco de 6 correntinhas, tá? Então, quando eu estiver aqui para fazer esse arco e a redução, eu volto com vocês, tá bom? Então, termine essa carreira, suba a carreira de arcos e te encontro aqui de novo para a próxima redução. Falta agora aqui só um arco, tá? E a redução. Já trabalhei todos os outros. E aí, agora, eu vou trabalhar aqui. Já tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vou fazer o arco aqui. Agora, eu faço apenas 2 correntinhas e vou fazer um ponto alto aqui nesse ponto baixo.
tá? Eu vou virar o meu trabalho. Deixa eu botar a linha pra cá, pra não ficar muita informação aqui e vou ficar difícil de ver. E agora aqui, eu vou fazer um ponto baixo. Eu vou dar uma laçada na agulha e aqui nesse ponto baixo eu vou fazer um ponto alto. Direto, sem fazer correntinha, tá bom? E agora sim eu faço 2 correntinhas e vou fazer o ponto baixo aqui em cima. 2 correntinhas e vou fazer o ponto alto aqui. 2 correntinhas e ponto baixo. Então, voltamos novamente para essa carreira, tá? Aqui como está a sua redução, uma redução suave e bonita, que nós vamos continuar. Então, eu vou chegar até o final dessa carreira, falta pouco agora. Suba a próxima, que é de ponto puff, tá? Então, depois que eu fizer esse último ponto puff aqui, faltando esse pedacinho para terminar, eu volto com vocês para encerrarmos a carreira juntas e subirmos a próxima. Combinado? Vamos lá? Essa aqui vai ser a nossa última redução, tá? Nós já reduzimos aqui aparecendo o ponto puff 1, 2, 3 vezes. É a quantidade, tá? Então, aqui agora, eu vou estar fazendo 3 correntinhas. Vou fazer um ponto baixo aqui. Faço novamente 3 correntinhas. E aqui, ó, eu vou estar fazendo metade do ponto sobre esse ponto alto, metade sobre esse ponto baixo, tá? E agora que eu tô assim, eu fecho todo mundo junto. Esse aqui é a nossa última redução, aqui pra esse lado. Opa, me embolei toda agora. Agora que eu faço uma correntinha, faço um ponto baixo sobre esses pontos dois aqui fechados juntos, e faço 1, 2, 3, 4, 5 correntinhas e venho aqui fazer um ponto baixo. Essa também é a última carreira com ponto puff, tá? Depois a gente vai voltar a trabalhar o ponto daqui, o ponto inicial. Então, eu vou terminar logo aqui essa carreira, tá? E aí, eu volto para explicar como nós vamos trabalhar, tá? Trabalha aqui até o final e eu volto para explicar a próxima etapa. Terminei aqui de fazer, tá? E ele tá aqui com cerca de 6 centímetros, tá? Onde aqui iniciou os pontos puff, cerca de 6 centímetros. Eu preciso chegar a 18 porque é a altura que eu tô trabalhando a cava. Você vai trabalhar até a altura da sua cava, tá? Mas, para uma boa parte, 18 centímetros vai ser um tamanho muito bom. Agora, quem tá trabalhando G ou GG, aí vai precisar um pouco mais, tá? E aí, você vai ter que fazer a sua medida. E como eu vou trabalhar? Vou pegar aqui o gráfico, tá? Ele aqui tá indicando 2 sequências desse ponto, o ponto fantasia número 1, que eu gravei, para ver que vocês já fizeram. E mais 3 apenas com uma metade dele, tá? Só que, se eu fizer a quantidade que ele tá indicando aqui, a minha cava da manga vai ficar muito maior, tá? Porque ele indica que é ponto duplo. E então, eu fiz com ponto duplo e ficou muito maior, tá? Na peça original, na foto, realmente é essa quantidade, mas eu acredito que a linha tinha o tex mais fino, o que não dá pra saber, porque está escrito dessa forminha aqui, ó, que maravilha. Ou foi feito com ponto simples. Então, se você fez com ponto alto simples, você pode trabalhar as mesmas quantidades. Eu, como já fiz muito maior, o que é que eu vou fazer? Vou fazer apenas uma sequência dele, porque ele já vai ficar com 4 centímetros, mais o 6 dá 10 centímetros. E aí, eu só fico faltando 8 centímetros para terminar, que vão ser 2 sequências apenas, tá? Para chegar aos 18 centímetros que eu preciso, tá bom? E aí, depois, para as costas, vem mais um pedacinho. Na verdade, eu acredito que ele já coloca esse pedacinho aqui já também para fazer caimento do ombro. Então, nós também vamos colocar. E depois, para as costas, vamos ver como é que vai fazer. Porque as costas eu quero fazer um pouquinho maior para dar um caimento legal, tá? Então, vai ser isso. Agora, aqui, eu começo a minha base. E aí, você lembra aqui que para esses 5, eu faço aqui, ó,
ponto alto, correntinha, ponto alto, correntinha, ponto alto, 2 vezes, e depois eu faço sobre o ponto. Então, aqui, eu vou subir as 3 correntinhas, que é a altura do ponto alto, mais um, vou dar uma laçada na agulha e vou fazer aqui um ponto alto. Vou fazer mais mais uma correntinha, e aí eu pulo uma corrente de base, e na seguinte eu faço ponto baixo. Faço mais uma correntinha e faço ponto baixo sobre ponto alto sobre ponto baixo. Gente do céu, parece um trava-língua. Então, volto a trabalhar o ponto grade. Então, vou fazer o ponto grade. Eu vou fazer aqui a sequência desse ponto e vou trabalhar outro ponto grade, tá? Então, quando eu tiver com uma sequência dessa completa, ponto grade, o nosso ponto flor e o ponto grade, eu volto com vocês para dizer quanto eu vou trabalhar apenas para terminar aqui esse desenho que eu preciso ter, tá bom? Vamos lá? E o meu deu 4 motivinhos, tá? Da flor. E tá com quantidade diferente aqui do gráfico, porque com certeza, agora eu tenho mais certeza ainda de que isso aqui, gente, foi com linha bem mais fina, tipo Anne Clea, tá? Pra dar tanto assim, porque com essa outra linha não deu a mesma coisa. Então, aqui ele tinha 5, o meu tem 1 a menos, tá? Mas não vai ter problema nenhum. E agora, como é que eu vou trabalhar? Aqui, ele já fica com 2, tá? E ele tem um início aqui e final um pouco diferente. Vai terminando com os arcos, tá? Só que eu vou fazer isso apenas no final, aqui, tá? Nós vamos encerrar ele aqui. E não vamos trabalhar esses 2 últimos aqui pra parte de fora. Vamos trabalhar só pra parte da cava. Então, eu vou começar aqui. Já vou fazer aqui o meu ponto baixo, subir minhas 3 correntinhas e fazer meus 2 pontos duplos para nossa flor. 1, 2, fecho, faço a correntinha, mais 2 pontos duplos, 1, 2, 3, e aqui novamente. Quem já souber como fazer, pode pular essa etapinha aqui, tá? Que você não vai ter prejuízo, não. Aqui é para quem precisa de uma atenção maior, de mais informações. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 correntinhas. E eu venho aqui fazer o ponto baixo. Já subo 3 correntinhas, dou 2 laçadas na agulha. E aí, vem de novo o ponto duplo, 1, 2, sempre sem terminar ele, deixando na agulha. Ali embolo todo aqui, é uma alegria. Aí, fecho tudo junto, faço a correntinha, dou 2 laçadas na agulha e venho aqui pra fazer a última haste aqui da nossa última flor. E aí, nós já vamos subir a próxima carreira. E eu vou mostrar como você vai fazer aí, independente da quantidade que você estiver trabalhando, tá? Porque se a sua peça é mais larga, essa parte ficou com mais motivos, 1 ou 2 a mais, tá? Se o seu tem 1 a mais, você vai fazer a mesma quantidade que a minha, de qualquer forma, tá? Porque ele aqui também trabalha apenas 2. Agora, se tiver 2 a mais, você pode trabalhar aqui por 3, dessa forma, tá bom? Então, cheguei aqui e eu não vou subir daqui. Aqui ainda vou fazer mais 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 correntinhas. Faço ponto baixo aqui e agora sim eu vou subir carreira, tá? Essa parte aqui você não vai trabalhar. Então, eu vou virar o meu trabalho. E aí, eu tô olhando aqui no gráfico como é que eu subo. Ele indica aqui que eu faça 1, 2, 3, 4, 5 correntinhas mais 3, tá? Da mesma forma como nós iniciamos aqui, fazendo as 5 correntinhas. Então, eu vou fazer aqui a mesma coisa. 1, 2, 3, 4, 5, mais 1, 2, 3. E aqui eu faço um ponto baixo. 1, 2, 3. Dou 2 laçadas na agulha e aqui eu vou trabalhar o meu ponto duplo. O resto você já sabe, tá? Opa, fiz o ponto todo
Mas não faz, viu, gente? Eu desmanchei ali o último, porque ele tem que ficar na agulha para encerrar tudo junto, fazer as 3 correntinhas e fazer o ponto baixo aqui dentro, tá? Para formar a nossa flor. Então, ele vai encerrar dessa forma. Quando eu estiver voltando, eu vou fazer 5 correntinhas. Faço ponto baixo aqui, faço 5 correntinhas e faço ponto baixo aqui na 5ª correntinha do início. Então, você vai sempre encerrar as 2 carreiras que nós vamos fazer dessa forma, tá? Veja aqui. Então, sempre que você terminar aqui, ponto baixo, 5 correntinhas, ponto baixo. Aqui você sobe normal, tá? 3 e trabalha tudo normalzinho. Aqui você desconsidera porque o meu não está assim, tá? O meu tá direto. Só aqui, desse lado, pro lado aqui da abertura, tá? Que não é o da cava, é que eu tô trabalhando dessa forma que tá no gráfico. Tá ok? Então, é assim que você vai fazer. Sempre da mesma forma, início e final aqui, tá? E depois vai vir essa diminuição aqui. Então, eu vou repetir novamente aqui. Quando eu tiver com 2 motivos, eu volto para a última carreira aqui e fazermos juntas, tá bom? Combinado? Vamos lá? Dessa forma aqui, veja só. Sempre fazendo aqui na lateral da forma que eu ensinei no início, tá? Aqui o encerramento e o início da carreira, tá? Sempre para essa parte de dentro. Aqui para essa parte de fora, ela vai ficar assim, tá bom? Então, como eu vou trabalhar aqui agora? Eu preciso fazer uma descida e em direção aqui, a parte de dentro da cava do braço. Então, eu viro meu trabalho. E aqui, eu vou trabalhar 3 correntinhas, mais uma, que é a de separação, e vou trabalhar aqui inicialmente com pontos altos, tá? Uma correntinha e ponto alto. Uma correntinha e ponto alto aqui, tá? Então, trabalhamos aqui os primeiros com pontos altos. Agora, eu vou trabalhar meios pontos altos. Então, dou uma laçada na agulha, venho aqui, sempre trabalhando as mesmas quantidades de grade, tá? E faço aqui a metade do ponto. Faço outra correntinha, dou uma laçada na agulha. E eu tiro tudo junto, que esse é o meio ponto alto, tá? Você faz a laçadinha como se fosse do ponto alto, mas você tira tudo de uma vez. E vamos fazer aqui o último, desse jeito aqui, tá? A partir daqui eu faço ponto baixo. Então, dou uma laçadinha. E agora aqui eu vou fazer o ponto baixo. Faz novamente, opa, esqueci, tem que fazer a correntinha. E aí, faz o ponto baixo. Correntinha e ponto baixo. Correntinha e o último ponto baixo. Sempre as mesmas quantidades, tá? Aí, aqui, veja que quase que não tem a separação, tá vendo? Então, ele vai ficar assim. Deixa eu virar aqui. Ele começa mais alto aqui na ponta e ele vai descendo aqui, tá? Então, aqui eu já posso terminar. Ou você pode continuar trabalhando um pouquinho mais. Aqui no desenho, o último pedaço, ele não é trabalhado também. Só que ele trabalha essa parte aqui um pouquinho mais, porque eles têm uma a mais do que o meu, tá? Então, de qualquer forma, eu vou seguir isso, deixando o último aqui sem trabalhar. Aqui eu vou cortar a linha. E vou encerrar essa parte. Tá? Então, ele vai ficar, deixa eu virar aqui pra você ver, dessa forma, tá bom? Eu vou repetir isso para o outro lado. Então, eu vou pegar aqui o meu outro lado, outra extremidade, tá? E eu vou estar trabalhando as mesmas quantidades que eu trabalhei com as mesmas reduções. Então, eu vou começar aqui do início, da pontinha, e vou trabalhar até chegar à redução, tá? É exatamente igual, você não tem que se preocupar agora com frente e verso, isso só vai ter que ser determinado no final. Então, você pode começar aqui da ponta, assim como foi começado cá, tá? Você faz um nozinho aqui pra prender a linha e começa da mesma forma que foi feita, exatamente igual, sem diferença nenhuma. Vai repetir toda essa parte, e aí eu volto com vocês quando eu estiver com o outro lado pronto para trabalharmos as costas. Vamos lá? Estou com os 2 lados prontos,
tá bom? E agora, nós vamos começar a fazer aqui a parte das costas, tá? Então, independente do tamanho que você estiver trabalhando, todo mundo vai começar do mesmo jeito. A diferença é que alguns vão trabalhar um tamanho maior, outros um espaço menor, tá? Então, como nós vamos começar? Lembra que eu falei que um do meio não iria ser trabalhado? Nós trabalhamos esse aqui pela metade, tá? Ou que você tiver trabalhado aí, que também foi pela metade de qualquer sorte. O seguinte à frente você não trabalha, tá? Esse intervalo inteiro. E aqui, ó, sobre esse ponto alto aqui é que nós vamos iniciar, tá? Então, veja, aqui temos metade, aqui temos o inteiro sem trabalhar. E aqui vamos ter metade que vai trabalhar a partir daqui até o outro lado, onde vamos deixar um intervalo igual a esse. Então, eu vou pegar aqui a minha linha e já vamos começar. Então, terminei aqui, tô no último ponto puff, depois disso eu tenho aqui a redução para a parte da frente, o meio que eu não trabalho e o que eu vou fazer a redução. Então, assim como no outro lado, eu faço 3 correntinhas aqui, porque nós fizemos 3 correntinhas antes do primeiro ponto puff. E aqui do outro lado foi meio ponto, 3 correntinhas e ele começou aqui direto, né, os 3 correntinhas, então seria ponto baixíssimo. Só que o que acontece, precisamos subir a próxima carreira e eu não quero subir a correntinha, então nós vamos trabalhar assim. Aqui eu vou fazer a metade e vou deixar na agulha, eu não encerro esse ponto, dou outra laçada na agulha e sobre esse ponto alto eu vou fazer metade também. Dessa forma. Agora que eu tô com essas duas metades de ponto, eu vou fechar tudo junto aqui para nossa redução ficar completa. Viro meu trabalho. E aí, aqui, eu vou fazer 5 correntinhas direto. 1, 2, 3, 4, 5. E aqui, sobre esse ponto, eu vou fazer um ponto baixo. 1, 2, 3, 4, 5. E eu venho aqui sobre esse ponto e faço ponto baixo, porque é essa carreira, tá? Então, eu vou terminar aqui essa carreira, te encontro lá no final para encerrarmos ela e subirmos a próxima. Terminei aqui a carreira, cheguei até o último aqui que foi feito. Aqui eu vou fazer 2 correntinhas, dar uma laçada na agulha e sobre esse meio ponto aqui inicial, eu vou fazer um meio ponto também. Tá bom? Então, agora, como nós vamos trabalhar? Vai fazer aqui 3 correntinhas, 1, 2, 3, 4, perdão, estou ali olhando pro gráfico, gente, porque é diferente, um pouco diferente esse, tá? E aqui eu faço um ponto baixo. E agora eu faço normal aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6. E eu vou fazer um ponto baixo aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E vou fazer ponto baixo cá. Então, no nosso início, opa, eu dei uma emboladinha aqui no fio todinho. Então, aqui no início foi apenas 4 correntinhas e ponto baixo, tá? Conforme aqui o nosso gráfico, tá? 1, 2, 3, 4 e ponto baixo. Volto a trabalhar normalmente. Você vai trabalhar até o final. Te encontro lá no final da carreira para encerrarmos essa e subirmos a próxima. Eu vou fazer uma correntinha, dar uma laçada na agulha e eu vou fazer aqui o ponto alto. Tá? Porque lembra que eram 4 correntinhas lá do outro lado. Então, uma mais 3, que é o ponto alto, tá? Que equivale a 3 correntinhas. Então, vai ficar a mesma quantidade. Eu viro meu trabalho. Aqui, eu vou fazer um pontinho baixo. Vou fazer 2 correntinhas apenas. E vou fazer um ponto baixo sobre o próximo ponto, tá? Agora, nós vamos trabalhar aqui. 1, 2 correntinhas e faz o ponto baixo aqui. 1, 2 correntinhas e faço ponto alto sobre ponto baixo.
uma, duas correntinhas e ponto baixo. Você já entendeu a carreira, né? Voltamos para essa carreira. Então, agora eu vou terminar ela. Te encontro lá no final para estarmos encerrando a próxima e subindo a seguinte, tá bom? Vou final mais uma vez, e aqui eu fiz duas correntinhas e vou fazer um ponto baixo sobre esse ponto baixo aqui. Não trabalho isso aqui, tá bom? Daqui eu já viro o meu trabalho. E aqui eu vou subir 5 correntinhas. Uma, opa, 2, 3, 4, 5. E vou fazer um ponto baixo aqui. Vou fazer uma, duas, 3 correntinhas e vou fazer o ponto puff. 1, 2, 3, 4 laçadas, fecha tudo junto. E aí, eu desço umas 3 correntinhas e faço o ponto baixo cá. Então, essa é a carreira de ponto puff novamente, essa carreirinha aqui, tá? Então, termine essa carreira e te encontro no final para subirmos a próxima. Final, então aqui eu vou fazer 2 correntinhas, vou dar uma laçada na agulha e vou vir aqui, ó, nesse, tá? Nesse primeiro ponto e vou fazer o ponto alto, tá bom? Viro o meu trabalho, eu vou aqui fazer uma correntinha, vou fazer um ponto baixo sobre esse ponto alto, vou fazer 2 correntinhas e vou vir aqui, ó, fazer um ponto baixo. Bom? Então, para esse início, será apenas isso, um ponto baixo, 2 correntinhas e ponto baixo aqui. A partir daqui, eu vou trabalhar normalmente, 3, 4, 5, e faço ponto baixo aqui em cima. 1, 2, 3, 4, 5. Você já entendeu, né? Então, vou adiantar aqui, terminar essa carreira, tá? E aí, eu volto, na verdade, no final dela para subirmos a próxima. Tá quase terminando as reduções, tá? Vamos lá? Aqui por 2 sequências em que o ponto puff aparece, então estamos bem perto de terminar as reduções, que só tem que fazer mais um, tá? Então, eu vou vir aqui, eu fiz 2 correntinhas aqui depois desse último ponto trabalhado, e aí eu vou fazer aqui, ó, direto, tá? Um meio ponto alto, tá bom? Finalizei. Agora, o que é que eu vou fazer? Vou virar o meu trabalho, vou fazer 5 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5, e vou fazer um ponto baixo aqui sobre o ponto baixo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, e vou fazer um ponto baixo cá. Voltamos para a carreira de arcos de 6 correntinhas, tá? Vou trabalhar lá até o final e volto com vocês para subirmos a próxima carreira. Cheguei ao final de mais um, agora eu só tenho aqui esse tanto para terminar, tá? Então, aqui eu vou fazer 2 correntinhas e vou fazer um ponto alto nesse ponto baixo. Porque lá do outro lado terminamos com 5, então aqui o ponto alto você considera como 3 correntinhas, com as 2 feitas, 5. Viro meu trabalho. Aqui, eu vou fazer um ponto baixo. Dou uma laçada na agulha. Aqui, nesse ponto baixo, eu vou fazer um ponto alto. Lá do outro lado, vamos encerrar da mesma forma. E aqui, eu faço 2 correntinhas. Venho aqui e faço ponto baixo. 1, 2 correntinhas. E aqui, eu faço ponto alto. Tá? Então, voltamos novamente para essa carreirinha aqui, fazer mais um, que é para você visualizar bem qual carreira é, tá? Estamos aqui com a nossa redução, e aqui nós estamos nessa carreira. Eu vou trabalhar ela até o final e volto lá no final para subirmos a seguinte. Vamos lá? E mais uma carreira, e aqui eu tô com 2 correntinhas já pro final, tá? Que eu já fiz até aqui, e agora só temos a redução. Então, depois que eu faço aqui, deixa eu ajeitar que eu desfiei o fio aqui. Opa, continuo desfiando. Deixa eu voltar isso aqui pra eu pegar o fio de novo pra ver se... Aí. Aí, agora aqui eu faço um ponto alto. E aqui, ó, nessa ponta, eu vou introduzir a minha agulha.
aqui nas correntinhas iniciais e vou fazer um ponto baixo dessa forma, terminando como começamos, tá? Viro o meu trabalho. Agora são as duas últimas carreiras que nós vamos trabalhar, essa aqui agora e a seguinte, tá? Que é de redução. Então, agora eu vou subir duas correntinhas, vou dar uma laçada na agulha e vou fazer um ponto alto sobre esse ponto, tá? Na verdade, aqui vai ser considerar como uma redução, tá? Como se fosse dois meios pontos fechados juntos. E é assim que nós vamos terminar a carreira. Faço uma, duas, três correntinhas e faço um ponto baixo aqui no ponto baixo. Uma, duas, três correntinhas e vou trabalhar ponto puff, tá? Então, você vai trabalhar também ponto puff até faltando um lá do outro lado. E nesse aqui que tem a redução, eu volto com vocês para subirmos a nossa última carreira de reduções. Então, fiz até o último, vai estar dessa forma, tá? E agora, nós vamos fazer a última redução. Então, aqui eu vou fazer três correntinhas, uma, duas, três, vou dar uma laçada na agulha. E aqui eu vou fazer meio e meio, tá? Então, venho aqui, faço metade do ponto e deixo na agulha. Dou uma laçada, venho aqui nesse seguinte, faço metade do ponto e fecho todo mundo junto. A partir daqui, eu não tenho reduções mais, tá? Até pelo menos quando chegar a parte que a gente vai trabalhar mesmo o ombro. Ainda vou definir como eu vou trabalhar, tá bom? Então, aqui eu faço uma correntinha. Faço um ponto baixo sobre essa redução, faço uma, duas, três, quatro, 5 correntinhas e faço ponto baixo aqui no ponto seguinte. Então, eu vou trabalhar, tá? Essa base aqui, até aqui o final. Chegando aqui, eu faço também com ponto baixo aqui, não tem mais redução, tá? Eu vou subir novamente e aí já vou subir com o ponto grade. Porque estamos trabalhando, olha, exatamente igual, tá? Aqui é a nossa redução que foi feita, a cava do braço. Então, é equivalente. A partir daqui agora, eu vou trabalhar essa carreira e vou trabalhar esse ponto por toda essa extensão, tá? E vou fazer 3 carreiras iguais, sem nenhuma redução, tá? Só trabalhando de um lado ao outro. Feito isso, aí sim nós vamos trabalhar o ombro. Caso, quando eu começar a carreira, eu sinta a necessidade de voltar para dar algum tipo de explicação, tá? Se, por exemplo, tiver alguma coisa diferente, porque aqui ele começa dessa forma, da forma que nós terminamos aqui, tá? E aí, só depois, quando eu começar essa carreira, é que eu vou ver se realmente eu vou precisar fazer isso, ou se eu vou trabalhar direto, como foi feito aqui na parte de baixo, tá? Tanto faz, não vai ter problema nenhum, de acordo se quiser fazer assim, ou se quiser fazer assim, a depender da quantidade de pontos que cada uma tem, tá? Então, daqui a pouco eu volto para dizer para vocês se eu vou precisar mexer aqui. Meninas, ele tá desse jeito, como eu disse, a partir daqui não tem mais redução, então eu mantive as quantidades que foi feita na última carreira e trabalhei aqui a grade, como você já sabe fazer. Eu fiz os meus cálculos e pelos meus cálculos não vou precisar fazer nenhum ajuste não. Eu vou poder começar e terminar exatamente aqui, como nós fizemos aqui nessa parte de baixo, tá? Trabalhando direto o ponto. Então, como você vai contar para saber se você estiver trabalhando tamanho maior ou menor que o meu, se o seu vai dar certo? Você vai contar que a cada 3 grades você tem uma flor e depois a cada 3 grades você tem um arco de 7 correntinhas. A cada 3 grades mais outra flor. Então, eu fui contando aqui. 1, 2, 3, tenho flor. 1, 2, 3, eu tenho arco. 1, 2, 3, eu tenho flor. 1, 2, 3, eu tenho arco. E eu contei até o final assim e eu terminei com 3 de flor no final, tá? Então, foi basicamente isso. Se o seu der diferente disso, aí você vai ter que fazer o ajuste proposto aqui no gráfico, tá? Mas você já fez uma vez comigo em um dos lados aqui, tá? Quando estávamos trabalhando na frente, e você já vai saber identificar aqui, tá? Que aqui essas bolinhas são sempre correntinhas, o mais é ponto baixo, tá? Bolinhas correntinhas, e aqui é o ponto flor que você já sabe fazer, que você fez comigo. Então, você vai olhar aqui e você vai identificar os pontos de acordo com o que você já aprendeu, tá? Então, é isso. Eu vou voltar com vocês quando eu tiver com 3 carreiras, tá? Da nossa flor. E aí, nós vamos ver como vamos trabalhar o ombro e
a emenda do ombro também. Vamos fazer tudo de uma vez. Vamos lá? De fazer a parte das costas. Então, deixa eu abrir aqui para vocês verem como ela fica, tá? Aqui temos a cava do braço e precisamos fechar aqui. Agora, como eu vou fazer, tá? Eu vou fazer aqui uma carreira aqui com ponto grade, apenas nesse intervalo, que equivale ao mesmo intervalo trabalhado. Aqui, eu trabalhei por apenas um espaço, que seria esse espaço aqui, e mais um, tá? Só que eu vou trabalhar até o segundo também. Eu vou fazer todo esse espaço aqui, tá? Que aqui é 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Vou trabalhar até aqui e voltar, tá? Então, depois eu venho apenas trabalhando um pedacinho que nem esse daqui, do mesmo tamanho, que é pra fazer a união, tá? Então, é assim, vou começar aqui as minhas grades, subir aqui 3 correntinhas, mais um, dou uma laçada na agulha e vou trabalhar aqui o ponto grade, ponto alto, correntinha e ponto alto, só isso. Quando eu tiver terminado esses 4 espaços, tá? Que equivale à mesma quantidade aqui do outro lado, eu volto pra gente subir já unindo, tá? Terminei de fazer, fiz por 1, 2 e essa metade. Eu parei aqui em cima, olha, onde iniciaria a próxima flor, tá? Eu tô com o mesmo intervalo aqui do ombro. Então, agora eu vou estar fazendo daquela forma a diminuição. Subo 3 mais 1 e aqui eu faço ponto alto. E aí, eu vou trabalhar aqui esses 3 primeiros com pontos altos, como trabalhamos lá no outro ombro. Depois disso, eu passo para meio ponto alto, que é dar a laçada na agulha, introduz a agulha e puxa todo mundo junto. Repito novamente 3 vezes. Por último, eu faço correntinha e faço ponto baixo sobre o ponto alto, tá? Que foi a nossa última etapa dessa redução de diminuição aqui pro caimento do ombro, tá? Agora, como eu quero já daqui mesmo começar a costura, eu vou continuar aqui fazendo ponto baixo, tá? Ponto baixo no espaço, ponto baixo sobre ponto baixo no espaço, ponto baixo sobre ponto baixo no espaço e ponto baixo sobre a correntinha. Feito isso, agora eu viro meu trabalho porque eu vou unir. Vou pegar os 2 lados aqui, tá? E vou costurar. Então, eu vou virar. Aqui você não precisa se preocupar se tá costurando direito ou avesso, porque quem vai determinar agora o direito e avesso será a sua costura. O lado que você costurar a primeira peça vai ser. Para a segunda, você tem pro outro lado, quer dizer, do ombro, você tem que fazer o mesmo tipo de costura, tá? Pro mesmo lado, senão fica estranho, pelo amor de Deus. Então, agora eu venho aqui no ponto baixo do anterior, tá? Veja que tá para o mesmo lado aqui, o caimento, de dentro para a ponta do ombro. E agora, eu venho aqui, ó, passo minha agulha aqui por dentro das correntinhas e vou puxar aqui um pontinho baixíssimo, tá? Agora, eu já tenho condição de trabalhar aqui. Eu tenho que fazer aqui para cada ponto desse, eu tenho que estar unindo. Então, eu pego uma laçada de um lado da correntinha, porque aqui, ó, tem alguns que nós temos corrente e tem outros que temos ponto. Do outro lado, temos todos pontos. Mas cada ponto equivale ou ponto da carreira anterior ou correntinha. Venho aqui, de novo, na correntinha, pegando um lado da corrente e um lado do outro lado também. E puxo fazendo ponto baixíssimo. Aqui, novamente, vou fazendo assim, até ter todo o meu ombro unido. Agora, eu tô chegando aqui nesse pedaço. Você presta atenção para você não unir errado, tá? Pra unir, ó, quadrinho com quadrinho certinho, tá? Deixa eu puxar isso pra cá, que tá me atrapalhando. Então, aqui eu continuo. Pego aqui de um lado, pego do outro, puxo tudo junto. Pego aqui
Esse aqui é o primeiro ponto. Como é o ponto de finalização, ele é mais apertado, porque ele tem um nó aqui. É mais dificilzinho mesmo, mas você consegue. Pego do outro lado também, puxa aqui por tudo. Aqui novamente. Quem quiser pode fazer a costura usando agulha de costura ou o tipo de costura que você está acostumado a trabalhar e que julga ser melhor, tá? Não é obrigado a fazer essa costura que eu estou fazendo. Opa, soltei o ponto aqui, gente. Opa. Vamos lá. Quase terminando. Pega ponto de um lado, ponto do outro e fecha. Opa, parece que eu fechei errado aqui, gente. Ó, tá sobrando mais pra cá do que pra cá. Aqui tem 1, 2, 3, 4, 5 quadros, aqui tem 1, 2, 3, 4. Então, eu peguei errado e eu tenho que voltar. Tá vendo que isso pode acontecer? Tem a mesma quantidade, mas quando você tá trabalhando, às vezes você pode pular ponto sem querer. É normal, tá? Isso acontecer. Aí, você tem que voltar, casar aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6. Casando todos os pontos direitinho novamente. E aí, volta a trabalhar. Tá? Se isso acontecer com você, não se apavore. Faça como eu fiz. Volte algumas casas. Até descobrir onde errou. E faça novamente. Sem grilo, sem desespero, tá? Isso acontece com todo mundo, mesmo com quem é experiente. E principalmente se tá fazendo e conversando como eu. Opa, 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 o que foi isso? Deixa eu ver agora como tá ficando aqui a costura pra você. Veja só. Fica bem fechadinho. Então, já tá terminando. Vamos terminar logo, né? Quem quiser pode pular, tá? Já entendeu como faz a costura ou vai fazer com outro tipo, não precisa continuar aqui olhando. Mas, já que já tá terminando, eu vou logo mostrar aqui a finalização. Porque pode ter algum iniciante aqui e eu não quero que ela tenha dúvida na execução. Quero que ela faça perfeitamente essa peça também, junto com vocês que são mais experientes, tá? Então, aqui é o meu último ponto. Esse lado aqui agora pra mim é o direito. Esse lado que tem a costura, ele fica um pouco mais grosseiro, mais altinho, tá? Veja só. Dá pra ver claramente que é a costura aqui, então esse é meu avesso. A partir de agora. E quando eu fizer o outro ombro, eu tenho que respeitar isso também, tá? Então, agora é só fechar. E tá pronto esse lado. Eu só tenho que repetir agora pro outro ombro. E aí, nós vamos trabalhar as mangas, tá bom? Então, agora você vai terminar aí a sua, faça o outro lado, igual foi feito pra essa, e nós voltamos pra trabalhar as mangas. Então, gente, eu adiantei a manga, tá? Porque eu precisava testar, como eu já tinha falado lá no início do vídeo. E aí, pra você começar, você vai fazer, quem tá trabalhando o tamanho P, M e tem o pulso fino, olha, a largura do meu, tá? Então, você começar com 54 correntinhas. Quem vai trabalhar tamanho M, G, ou que tem, né, o braço mais largo, tá? Trabalhou essa parte do ombro aqui, frente e costas, com uma carreira a mais de flor, pra ficar maior, tá? Porque precisava de uma abertura de braço maior, então, vai trabalhar com 66 correntinhas. E pra quem vai trabalhar com tamanho G, GG, melhor falando. Desculpa, gente, tô com a mente hoje meio voada.
Então, vai trabalhar com 78 correntinhas. Esse daqui, o tamanho dele total é de 78 correntinhas. Ficaria grande demais para o tamanho que eu estou trabalhando. Então, eu trabalhei apenas 54 correntinhas, que vai dar até aqui, ó. Mais ou menos, tá? É isso mesmo. 1, 2, 3, 4, 5. São 5 flores, início e final igual. Quem vai estar trabalhando um tamanho maior que o meu, vai trabalhar até aqui. E quem tá trabalhando tamanho GG, vai trabalhar ele todo, tá? Aqui, nós vamos começar agora. Então, faça aí a quantidade de correntinhas que você precisa e vamos começar.